Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma meditação da palavra do Senhor. E eu gostaria de começar lendo Deuteronômio 8, dos versículos 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e multipliqueis, entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ainda no versículo 5 diz assim: Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Não sei se você alguma vez já usou esse termo, eu estou passando por um deserto. Quem sabe ouviu alguém ao seu redor falando a respeito disso, né? Estou passando por um deserto. Deserto significa aqueles momentos de lutas, de provações, de dificuldades, de escassez, de solidão, muitas vezes até de fuga. Mas será que é só isso? Será que existe outras formas de ver os desertos, né? Momentos assim em nossas vidas? Sim, podem ser vistos como bênçãos ou como maldição, depende do ponto de vista. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre os três lados do deserto, ou os três pontos de vista do deserto. E o primeiro deles, o primeiro ponto de vista do deserto, é o ponto de vista do inimigo. E eu gostaria de usar como exemplo a figura de Faraó. Diz lá em Êxodo 14:3: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então, como Faraó, o inimigo julga que nós não temos como sair dali, daquela situação que nós estamos passando de lutas e dificuldades. Ele julga que estamos também desorientados, que estamos fracos. Então ele vem, ele coloca medo, ele coloca dúvida em nosso coração, levando-nos a pecar, duvidando dos cuidados de Deus. Lembra do povo hebreu, né? Por medo eles murmuraram. Eles disseram assim a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasses assim, fazendo-nos sair do Egito? Então eles acharam que não deveriam sair ali do Egito. Ora, mas no Egito eles já estavam enfrentando desertos, com toda aquela opressão, aquela escravidão que eles estavam. E assim Satanás faz conosco. Ele tenta, né, nos ficar com medo, desorientados, né? Eles estavam achando que era o fim, né? A mesma coisa ele fez com Jesus. Lembra quando Jesus foi para o deserto? Diz lá em Mateus 4 que o inimigo Satanás foi lá para tentar Jesus e ele diz assim: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Como se ele dissesse assim: você, um filho de Deus, o filho de Deus passando fome, né? E o mesmo ele faz conosco. E muitos murmuram contra Deus, né, dizendo: por quê? Por que eu tenho que passar por tudo isso?
Se eu sou um servo fiel a Deus, se eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Olhe, não deixe o inimigo pensar a seu respeito. Está desorientado. O deserto, né? Essa luta, essa situação pelo qual ele está passando, o encerrou. Não deixe o inimigo encerrar a sua fé em Deus e nos planos de Deus para a sua vida. Ao invés disso, faça como Jó. Você quer o maior exemplo de uma pessoa que enfrentou desertos na sua vida do que Jó? Né? E qual foi a atitude de Jó? Diz lá em Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Satanás, primeiro ponto de vista de Satanás, ele julga que não temos como sair dali, daquela situação, que nós estamos desorientados, que estamos fracos e perdidos. Mas ele também vê os desertos em nossas vidas como oportunidade de causar desânimo, de sentimento de solidão. Lembra de Agar e de Elias? Né? Os dois foram literalmente parar num deserto. Né? E Elias, lá em 1 Reis 19, tanto no versículo 10 como no 14, por 2 vezes ele disse assim: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Né? Mas tanto Agar quanto Elias, Deus foi ao encontro deles e tirou-os daquela situação. E o mesmo ele faz conosco, né? Ele não nos abandona, nunca, nunca, nunca. Então, Deus cuida de nós, assim como foi com Agar e como foi com Elias. Mas o segundo lado do deserto, ou o segundo ponto de vista do deserto, é o nosso próprio ponto de vista, né? E nós podemos vê-los de 2 formas. Primeira, como abandono ou ingratidão de Deus para conosco. Novamente aqui gostaria de dar o exemplo do povo hebreu. Lá em Êxodo 14:10, diz assim: temeram muitos filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E o que eles disseram? Né? Será que por não haver sepulcros no Egito, já li sobre isso, né? Que nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, eles acharam que era o fim. Vamos morrer aqui, né? Acusaram o Deus de ingrato quando eles disseram assim: por que nos trataste assim? Desconfiaram dos cuidados, né? Do amor de Deus e dos cuidados de Deus, quando eles disseram: melhor nos fora servir aos egípcios. Eles tiveram um sentimento que antes era melhor. E isso pode acontecer conosco, né? Se não cuidarmos, se não tivermos uma visão clara de quem é Deus, né? Nós podemos também cair nesse erro, de acharmos que Deus está sendo ingrato conosco e que nos abandonou. Mas nós podemos ver de uma outra forma os desertos nas nossas vidas. Nós podemos ver como oportunidades para crescermos e conhecermos mais a Deus. É outra forma de vermos, né? São momentos que nós estamos, esses momentos que nós estamos passando de lutas, de provações, são os momentos mais adequados para buscarmos a Deus, né? Em oração, buscarmos a Deus estudando a palavra, né? Nos refugiarmos nele, de seguirmos a sua direção. Como consequência, nós vamos estar crescendo espiritualmente, né? Mas aprendendo também lições que de outra forma não aprenderíamos, né? Lembra de Jó? Jó disse assim: eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que ele passou por toda aquela luta, ele teve a oportunidade de crescer
e ele aprendeu a lição. Agar, ela disse assim, não olhei eu neste lugar, que lugar? Deserto, né? Para aquele que me vê. Então, você está passando por lutas, você está passando por provações, você está passando por dificuldades, né? Busque a Deus, busque, se achegue mais a Ele, né? Ore mais, leia a palavra para ver o que Deus tem a falar com você. Aprenda a lição. Mas existe um outro lado do deserto. É o terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista de Deus, que eu julgo que é ser o mais importante. Em Deuteronômio 1:31, né, diz assim: como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus, Deus nele vos levou. O que Deus tem a nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, Deus quer que aprendamos, né, ou que saibamos que é Ele que nos leva para o deserto, né? Por quê? O ponto de vista de Deus é totalmente diferente do nosso, né? Às vezes nós estamos acusando até Deus, como já falei, né? Quando Deus quer que saiba que Ele está permitindo aquela situação, porque é Ele que nos leva para o deserto, né? Em Salmo 78:52 diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. O próprio Senhor Jesus foi levado, né, pelo Espírito ao deserto. Então, Deus quer que nós saibamos, em primeiro lugar, que é Ele que nos leva para situações de dificuldades, Ele permite, muitas vezes, que passemos por esses momentos. E com qual propósito? Porque Deus não faz nada por acaso. Deus é um Deus de propósitos. E quais são os propósitos de Deus nos nossos desertos, né? Em primeiro lugar, o primeiro propósito de Deus é oportunidade para tratar conosco. Diz lá em Deuteronômio 8:2, que eu li no início: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, né? Aqui já temos propósitos, né? Provar, treinar, disciplinar e, se preciso for, humilhar. Tem pessoas que Deus tem que humilhar, né? E com qual objetivo? O próprio versículo 2 responde: para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ora, será que Deus não sabia o que estava no coração daquele povo? Claro que sabia, mas era o povo que tinha que saber o que estava no coração deles, né? Era o povo que precisava, e assim é conosco, né? Nós, quando estamos passando por lutas, por conflitos, nós descobrimos sentimentos, atitudes que afloram nesses momentos, né, de situações ou conflitos. Aí nós dizemos assim: nossa, eu nunca pensei que eu fosse reagir dessa forma. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. Quando eu vi, já tinha saído da minha boca. Deus quer confrontar a nós mesmos para que possamos descobrir o que está no nosso coração, assim como fez com aquele povo. Mas o outro propósito de Deus, ao permitir que passemos pelo deserto, é para nos mostrar os seus cuidados e suprimentos, né? Em todos os aspectos. Deus é um Deus que nos cura, Deus é um Deus que nos supre, nos sustenta, Deus é um Deus que nos livra, né? Em todos os aspectos, Deus trata conosco, né? E Ele mostra os seus cuidados para conosco, né? Aqui em Deuteronômio 8:3 diz assim: te sustentou com maná que tu não o conhecias, né? Que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam. O que Deus tem a nos ensinar aqui? Que são nesses momentos mais difíceis de lutas e de provações que nós passamos, né? Que nós conhecemos as coisas novas de Deus.
Deus tem coisas novas para nós, né? Foi o que ele fez, né? Aqui diz, o maná, sustentou com o maná que eles não conheciam, né? E o que mais Deus fez com aquele povo e que quer fazer conosco também, né? Ele quer nos fortalecer, ele quer nos suprir, ele quer nos manter em pé, muitas vezes nos carregar no colo, né? Porque ele é um Deus que nos cuida, né? Ele é um Deus que nos supre. O terceiro propósito de Deus, ao passarmos pelos desertos, é que ele quer nos mostrar a sua presença constante conosco, né? Diz lá que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Primeiro, a nuvem, né? Tanto de dia como de noite. Depois, quando construíram o tabernáculo com a ordem de Deus, Deus se fez presente o tempo todo com eles, né? E o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus, né? Ele está conosco todos os momentos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E através do Espírito Santo também. A palavra de Deus diz lá em João 1, versículo 14, diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Essa palavra verbo, falando de Jesus, essa palavra habitou, que significa literalmente tabernaculou entre nós. Ou seja, aquele povo lá no tabernáculo, a presença de Deus era constante. E conosco, Deus enviou o seu Filho Jesus para estar aqui, tabernaculando conosco, ou seja, conosco para sempre. E agora na pessoa do Santo Espírito de Deus, né? Então, nós não estamos sós quando nós estamos passando pelos desertos, quando estamos enfrentando lutas e dificuldades. Deus está conosco, a sua presença é constante conosco. Então, concluindo aqui, mediante a tudo isso aqui, temos que cuidar para não ficarmos inquietos, ansiosos, tentando resolver as coisas, situações do nosso jeito. O que Moisés disse àquele povo, Deus está falando conosco hoje. Ele fala a mesma coisa para nós. Ele diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu vejo aqui 3 atitudes. Primeira, aquietar, calar e observar, né? Como é difícil ficarmos parados, quietos, calados, só observando o agir de Deus, não é verdade? Deus deu outra ordem. Deus disse assim: dize aos filhos de Israel que marchem. Parece uma contradição, um paradoxo, mas não é, né? Deviam aquietar, se calar, parar de murmurar, mas marchar, seguir em frente, né? Continuar andando. Deus faria o resto. Ele pelejaria por eles. E o mesmo Deus espera de nós. Devemos aquietar o nosso coração, entregar nas mãos de Deus e descansar, né? Continuar andando, tocando a vida, né? Indo em frente, sabendo que Deus pelejará por nós. Você está passando por lutas? Você está passando por desertos em sua vida? Momentos de provações, de dificuldades, de angústias, de sentindo só? Não temas. Deus ainda diz para nós hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Então, desertos, tempos de treinamento, de prova, de disciplina, mas também é tempo de suprimento, de sentirmos a presença de Deus, do seu agir em nossas vidas, do seu cuidado, da sua proteção. Deserto é tempo de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprenda a lição. Amém? Deus fique com vocês.